Existe um tipo de dor que não sangra, mas esgota. Ela nasce quando você tenta segurar alguém que já partiu por dentro. Quando insiste em manter um laço que já se desfez, esperando que o tempo volte atrás e corrija o que o destino já decidiu levar. Essa dor tem nome: apego. E é ela que silencia sorrisos, prolonga ausências e sufoca a alma de quem não aprendeu a deixar ir. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. Essa é uma das lições mais duras e mais libertadoras que aprendi com a filosofia estoica. O desapego emocional não é um ato de frieza, e sim de maturidade. Não se trata de fechar o coração, mas de abrir os olhos. É sair da ilusão de que o outro nos pertence e assumir com coragem a responsabilidade de cuidar do que realmente está sob nosso controle, nós mesmos. A vida é como um rio em constante movimento. Ela leva e traz, muda os caminhos, transforma paisagens. Tentar segurar aquilo que precisa ir é como construir uma barragem com as próprias mãos. Você se machuca, se cansa, se culpa, e mesmo assim tudo escapa. Desapegar é compreender o fluxo natural da existência. É aprender a agradecer pelo que veio e não lamentar o que foi. Desapegar não é desistir. É se libertar do peso de carregar o que já não caminha ao seu lado. É entender que algumas pessoas são capítulos, não o livro inteiro. E que o seu valor não diminui quando alguém decide sair da sua história. Pelo contrário, muitas vezes é justamente nesse silêncio que você se encontra. É na ausência do outro que você ouve, pela primeira vez, a sua própria voz. Hoje, eu quero te guiar por uma jornada que transformou completamente a minha forma de amar, de me relacionar e, principalmente, de me proteger. Vou compartilhar com você 5 princípios estoicos que me ajudaram a cortar laços com leveza, sem raiva, sem culpa e sem remorso. São verdades simples, mas poderosas. Verdades que vêm do tempo, da dor e da sabedoria de quem entendeu que o apego é prisão e o desapego é liberdade. Essas lições não são teóricas. Elas foram vividas. Elas doem, mas libertam. Elas não fazem você esquecer quem foi importante, mas te ensinam a seguir sem carregar quem não quer mais caminhar ao seu lado. Então respira fundo. Se permita ouvir com o coração aberto e a mente tranquila. Porque o que vem a seguir pode não só aliviar o que você sente agora, mas mudar a forma como você vai amar daqui para frente. Regra 1. Aceite a impermanência da vida. A primeira verdade que a filosofia estoica me ensinou foi também uma das mais difíceis de aceitar. Tudo é temporário. Pessoas, sentimentos, momentos, até mesmo certezas que parecem inabaláveis. Tudo muda, tudo passa. E quanto mais tentamos consertar o que é fluido, mais sofremos com a frustração de não conseguir. Segurar alguém que já não pertence mais à sua vida é como tentar segurar areia nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa pelos dedos. E ainda assim, a gente insiste, se machuca, se culpa. Mas a dor só começa a ceder quando entendemos que deixar ir não é perder. É respeitar o ciclo natural das coisas. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Essa frase, aparentemente simples, carrega uma força imensa. Ela nos lembra que aquilo que enxergamos como eterno é apenas uma percepção momentânea. Aquilo que achamos que nunca vai acabar, um dia, inevitavelmente, termina. A impermanência é uma lei da natureza. Assim como as estações mudam, os relacionamentos mudam também. Algumas florescem, outras secam, e tudo bem. O sofrimento surge quando queremos primavera o ano inteiro. Mas a sabedoria nasce quando a gente aprende a acolher o outono com a mesma gratidão. Eu vivi isso na pele. Tive uma amizade de mais de 10 anos.
Era intensa, era verdadeira, era praticamente uma irmandade. Mas com o tempo, as conversas diminuíram, os interesses mudaram e o que antes era presença virou ausência. Por um tempo, eu resisti. Insisti. Achei que bastava lembrar dos bons momentos para fazer tudo voltar a ser como antes. Mas não voltou. E o alívio só veio quando eu parei de forçar e comecei a aceitar. Aceitar que aquilo tinha sido bonito, mas que já não era mais. E tudo bem. Foi assim que eu entendi que o fim de um ciclo não anula o valor do que foi vivido. A memória pode permanecer, mas o vínculo não precisa ser eterno. Aceitar a impermanência não significa se tornar frio ou indiferente. Pelo contrário, significa valorizar com mais intensidade cada instante. Significa amar sabendo que pode acabar. E ainda assim escolher amar. Porque o desapego verdadeiro não é ausência de sentimentos. É liberdade dentro deles. É poder olhar para alguém e dizer, eu te amo, mas não preciso te prender para isso ser real. A vida é movimento. Tudo que fica estagnado apodrece. Até os rios, se não correm, viram poço. E quando a gente tenta congelar uma relação pelo medo de perdê-la, já está perdendo o essencial, a naturalidade. O amor, a amizade, a conexão, tudo isso precisa respirar, evoluir e às vezes partir. Por isso, a primeira chave para se desconectar emocionalmente de alguém, sem se destruir por dentro, é aceitar. Aceitar que nada é fixo, que ninguém é eterno, que até o que parece seguro pode acabar. E tudo bem, porque o que é verdadeiro permanece, nem sempre ao seu lado, mas sempre dentro de você. Regra 2. Domine suas emoções com o pensamento racional. Depois que você aceita a impermanência da vida, o próximo passo é aprender a domar aquilo que te consome por dentro, as emoções. Elas são intensas, às vezes incontroláveis, e se você não estiver atento, elas te afundam antes mesmo de perceber. Mas aqui está a chave estoica. Você não sofre pelo que acontece, mas pelo que pensa sobre o que acontece. E essa simples verdade muda tudo. Marco Aurélio nos lembra, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase virou um mantra para mim. Ela me lembrou que ninguém pode me fazer sofrer sem a minha permissão mental. Que entre o que acontece e o que eu sinto, existe um espaço, e nesse espaço mora a minha liberdade. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você sofreu por causa de algo que nem aconteceu de verdade? Quantas vezes você criou cenários inteiros na sua cabeça, diálogos que nunca existiram, conclusões baseadas em suposições? A mente, quando desgovernada, é como um quarto escuro, onde tudo parece assustador. Mas quando você acende a luz do pensamento racional, você percebe que o monstro era apenas uma sombra. Eu vivi isso na prática, mais de uma vez. Ele teve um momento em que um amigo próximo parou de responder minhas mensagens. Do nada, silêncio total. Minha mente imediatamente entrou em colapso. Será que ele se afastou? Eu fiz algo errado? Será que a amizade acabou? Dias e dias de ansiedade, de angústia, de dúvidas. Mas quando finalmente conversamos, descobri que ele só estava passando por um problema pessoal e se isolou de todo mundo. Nada tinha a ver comigo. O sofrimento que senti foi todo criado pela minha interpretação. Pelo que imaginei, não pelo que realmente era. É por isso que dominar as emoções com o pensamento racional não é se tornar uma pedra sem sentimentos. É, na verdade, se tornar um guerreiro da mente. É olhar para dentro e dizer, ok, estou sentindo isso, mas de onde vem essa sensação? Isso é real ou é apenas fruto do medo, da insegurança, da carência? Quando você começa a questionar o que sente, começa também a enfraquecer o poder que essas emoções têm sobre você. Se você espera que o outro te valide o tempo todo, você se torna refém.
Se você precisa de respostas imediatas para se sentir seguro, você entrega seu controle nas mãos de alguém que talvez nem esteja consciente disso. Mas quando você assume o controle da sua mente, você se liberta da necessidade de entender tudo, controlar tudo, prever tudo. Você passa a viver com mais paz. A emoção não é sua inimiga. Ela só precisa de direção. E quem dá essa direção é o pensamento racional, é o seu diálogo interno. É a escolha de não acreditar em tudo que sente sem antes observar, respirar e analisar. Porque no fim das contas, a mente equilibrada é o seu maior escudo contra as dores que o coração insiste em criar. E quando você aprende a pensar antes de sentir, descobre uma força dentro de si que ninguém mais pode controlar. Regra 3. Pratique a visualização negativa. Depois que você aprende a dominar as emoções com a mente, o próximo passo é se preparar para o que ainda não aconteceu e pode acontecer a qualquer momento. A filosofia estoica chama isso de visualização negativa. Pode parecer estranho à primeira vista, mas é uma das práticas mais poderosas que já incorporei na minha vida. E sim, ela muda completamente a forma como você lida com perdas. A ideia aqui é simples. Imagine a perda antes dela acontecer. Mentalize a ausência, o fim, a partida. Não como quem torce para que isso ocorra, mas como quem se prepara emocionalmente para não ser destruído quando ou se isso vier. Como diz Marco Aurélio, não se perturbe imaginando todos os problemas da vida de uma só vez. A visualização negativa não é pessimismo, é fortalecimento emocional. É o treino da alma para resistir aos ventos que a vida traz sem aviso. É se blindar por dentro, sem perder a sensibilidade. Porque quanto mais você se prepara para perder, mais você aprende a valorizar o que tem. E menos sofre quando algo ou alguém precisa partir. Eu usei essa prática antes de uma despedida muito difícil. Um dos meus melhores amigos estava se mudando para outro país e eu sabia que a rotina, os encontros, os papos longos, tudo isso ia mudar drasticamente. Ao invés de me agarrar ao presente como quem tem medo do amanhã, eu comecei a imaginar, todo dia, como seria a vida sem ele por perto. Você visualizaria os dias em que eu iria querer conversar e não teria resposta imediata. Os fins de semana em que a presença dele faria falta. E eu fui me preparando. Com o tempo, quando a mudança finalmente aconteceu, eu não chorei como imaginei. Porque eu já tinha sentido aquela ausência várias vezes dentro de mim. Não com dor, mas com aceitação. Quando você imagina a perda com frequência, o impacto real dela é suavizado. Você não se torna insensível, apenas se torna mais forte. Você para de viver como se tudo fosse garantido e começa a viver com presença e gratidão. Visualizar a perda de alguém pode parecer doloroso, mas na verdade é uma forma profunda de amor. É você dizendo, eu sei que você pode ir embora, e mesmo assim, escolho te valorizar hoje com mais intensidade. É olhar para cada momento com reverência, porque sabe que ele pode ser o último. E quando você vive assim, com essa consciência, até o adeus carrega mais paz do que desespero. A visualização negativa é o escudo silencioso do sábio. É o preparo diário de quem entendeu que a vida não avisa quando vai mudar. Ela simplesmente muda. E quem está emocionalmente preparado não é surpreendido, é fortalecido. E no final das contas, o que mais dói não é a partida do outro. É a nossa ilusão de que tudo seria para sempre. Quando você quebra essa ilusão antes da realidade te quebrar, você vence. Em silêncio, mas vence. Regra 4. Foque no que você pode controlar. Depois de aceitar que tudo é temporário e se preparar para a perda com sabedoria, é hora de voltar o olhar para algo que poucos fazem, mas que transforma completamente a forma como você vive e se relaciona.
A quarta regra é simples e poderosa. Foque apenas no que você pode controlar. A dor mais profunda, muitas vezes, nasce da ilusão de controle. Você acha que consegue fazer o outro mudar, que consegue manter alguém ao seu lado com esforço, carinho ou insistência. Mas a verdade é dura. O outro tem o direito de ir, de mudar, de não sentir mais o mesmo. E você não pode fazer nada sobre isso. A filosofia estoica sempre nos lembra dessa verdade com clareza cortante. Não é o que acontece que te causa sofrimento, mas o desejo de controlar o que está fora do seu alcance. Você sofre porque quer comandar o incontrolável. Quer evitar que alguém vá embora. Quer manter um vínculo que já não existe. Quer obrigar sentimentos a continuarem vivos quando na realidade já estão morrendo. Durante muito tempo, eu me perdi nesse ciclo. Estava em um relacionamento onde me doava ao extremo. Fazia de tudo, absolutamente tudo, para manter aquilo vivo. Mas não vinha retorno. Não havia reciprocidade. Era como tentar reacender uma vela embaixo d'água. Eu insistia tanto que comecei a me apagar no processo. Até que um dia eu parei. Parei de tentar controlar o outro. Parei de buscar sinais de afeto onde não havia mais luz. E voltei meu olhar para mim. E foi nesse momento que a dor deu lugar ao alívio. Porque percebi que minha energia, minha atenção, meu cuidado, tudo isso estava sendo desperdiçado onde não havia mais espaço para mim. Quando você entende que o seu campo de poder está dentro de si, tudo muda. Você começa a cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu emocional. Você para de mendigar amor e passa a transbordar dignidade. Focar no que você pode controlar é libertador. Você não controla se alguém te ama, mas pode escolher se vai continuar se doando a quem te ignora. Você não controla o fim de uma relação, mas pode decidir se vai continuar preso à dor ou abrir espaço para o novo. Você não controla o comportamento dos outros, mas pode estabelecer limites claros para proteger sua paz. É nesse ponto que o verdadeiro desapego emocional acontece. Não quando você se endurece, mas quando você entende que sua paz vale mais do que qualquer tentativa de controlar o imprevisível. E acredite, quando você para de tentar mudar os outros, você muda a si mesmo de um jeito profundo. Controlar o que é seu, seus pensamentos, suas escolhas, seus limites, é o que te devolve o poder. Você sai da posição de vítima e se torna protagonista da própria história. Você para de reagir e começa a decidir. E se tem algo que a vida sempre vai te ensinar, é isso. Tentar controlar o outro é como soprar o vento. Inútil, cansativo e frustrante. Mas cuidar de si é como acender uma fogueira no peito. Ilumina, aquece e atrai aquilo que realmente merece permanecer. Regra 5. Reflita sobre o panorama maior. Quando você aprende a focar apenas no que pode controlar, algo começa a mudar dentro de você. É como se a sua mente começasse a respirar, depois de tanto tempo sufocada pela tentativa de controlar o incontrolável. E é aí que a última regra entra em cena, como um farol no meio da escuridão. Reflita sobre o panorama maior. Sim, a dor que você sente agora parece insuportável. Sim, o silêncio de quem foi embora ecoa como um grito dentro do peito. Mas pare por um instante e olhe para a sua vida com mais distância, com mais perspectiva. Pergunte a si mesmo, isso ainda vai importar daqui a 5 anos? Essa pessoa define toda a minha existência? A filosofia estoica sempre nos empurra para essa visão mais ampla. Ela nos convida a sair do centro do caos e observar tudo de cima, como quem sobe uma montanha e finalmente enxerga a paisagem completa. Quando você faz isso, percebe que aquele sofrimento que parecia o fim do mundo, na verdade, é só uma curva do caminho. Eu me lembro de um término que me tirou do chão. Na época, achei que não iria suportar. Tudo parecia perdido.
vazio, sem sentido. Mas o tempo passou, a vida seguiu. Novas experiências vieram, novas pessoas surgiram. E quando olho para trás hoje, entendo que aquilo não foi o fim. Foi um começo disfarçado. Foi uma libertação que eu ainda não estava pronto para aceitar. Refletir sobre o panorama maior é entender que a vida é feita de ciclos e que todo fim carrega, mesmo que escondido, um novo começo. É saber que nenhuma dor dura para sempre e que nenhuma ausência é grande o bastante para anular a sua existência. Quantas vezes você já sofreu por coisas que hoje nem lembra mais? Quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas desperdiçadas, quantas dúvidas que se dissolveram com o tempo. O que hoje te rasga por dentro, amanhã vai ser só mais uma história contada com paz no peito. Essa visão mais ampla te devolve equilíbrio. Te coloca no lugar certo, o presente. Porque é aqui que tudo acontece de verdade. É aqui que você constrói quem você será amanhã. Não no que passou, nem no que foi embora. E mais importante, refletir sobre o panorama maior é um convite à humildade diante da vida. É reconhecer que somos pequenos diante do tempo e que nossas dores, por maiores que sejam, também passam. Porque tudo passa. E talvez essa seja uma das maiores forças do desapego emocional. Entender que você não precisa de ninguém para ser inteiro. Você pode sentir falta, pode lembrar, pode amar, mas ainda assim seguir em frente com leveza, dignidade e clareza. Quando você amplia sua visão, tudo se encaixa de outra forma. O que parecia enorme vira detalhe. O que machucava vira aprendizado. E o que foi embora vira libertação. Desapegar emocionalmente de alguém não é um ato de indiferença, é um ato de amor próprio. É reconhecer que você vale mais do que o esforço constante de manter alguém que já não quer mais ficar. É olhar para a sua própria paz com carinho e decidir, de forma consciente, que ela vem em primeiro lugar. Essas 5 regras estoicas não são fórmulas mágicas. São âncoras em meio à tempestade. Elas não apagam a dor, mas iluminam o caminho. Elas não anulam o amor, mas te ensinam a amar sem se perder no outro. Porque o verdadeiro amor, seja por alguém ou por si, não aprisiona, ele liberta. O desapego emocional não é fechar o coração, mas abrir os olhos. É deixar de ser prisioneiro dos outros e se tornar soberano de si mesmo. Marco Aurélio não propôs que deixássemos de amar, mas que aprendêssemos a amar com sabedoria. E saber como deixar ir, quando necessário, é um dos maiores atos de maturidade e liberdade. Então, não tema o fim. O que termina, ensina. O que vai embora, abre espaço. O que você solta com coragem te devolve leveza. E às vezes tudo o que a vida está pedindo é que você solte, para finalmente poder voar.